Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto e Contraponto em Oncologia Torácica. Sou Riad Yunis, diretor do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz. Comigo está o meu amigão Marcelo Cruz. Marcelo é um oncologista clínico conhecido de todo mundo, do Hospital Sírio-Libanês. E nós vamos conversar hoje com o Dr. Felipe de Almeida, patologista do Hospital, do Cancer Center do Hospital AC Camargo e da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Ele tem uma experiência muito grande em oncologia torácica, em patologia da oncologia torácica, e a gente vai ganhar muito com a sua experiência sobre onde nós estamos hoje em biomarcadores a nível tecidual e também conversar um pouquinho sobre o que vem vindo, sobre o tumor burden, onde isso se encaixa no nosso dia a dia, onde se encaixará no dia a dia do futuro da oncologia brasileira. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, Dr. Riad, olá, Dr. Marcelo. Olá a todos que nos assistem. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e agradecer ao Onconews pela oportunidade de estar cedendo espaço aqui para um patologista, estar conversando ao lado aqui de um cirurgião torácico e de um oncologista. Mas o patologista é protagonista, né? Né, Riad? Olha, cada vez mais, eu né? sempre falo assim, que quando eu comecei minha carreira, eu sou meio dinossauro, comecei a carreira, o patologista ficava no 5º subsolo. Hoje ele já está no 14º andar, na oncologia. Então ele subiu do subsolo para o 14º andar. Ele subiu barbaridade. Hoje eu posso dizer que, particularmente, a minha sala tem uma visão privilegiada de São Paulo. Estou te falando, estou te falando. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. E é justamente o que a gente quer ouvir, e a gente sabe disso, que a patologia ela tem um papel muito importante na oncologia, dentro da equipe multidisciplinar. E junto com a Sociedade Brasileira de Patologia, o que a gente prega é que os patologistas cada vez mais se integrem à equipe multidisciplinar, porque hoje em dia não se faz oncologia sem trabalhar dentro de uma equipe, e nesse aspecto eu acredito que a oncologia torácica está na vanguarda desse conceito de multidisciplinaridade, né? E pensando já na questão do câncer de pulmão, e um ponto que já a gente precisa deixar bem claro, né? Com tanta novidade, com tantas drogas novas, o painel genômico está cada vez maior. Essa é uma realidade que a gente encontra em câncer de pulmão principalmente, mas em diversas outras áreas da patologia, quem trabalha com patologia oncológica. Faz muito tempo que a biópsia deixou de ser um material só para dar o diagnóstico. Claro que o diagnóstico ainda é a parte mais importante, mas além do diagnóstico, você precisa extrair uma série de informações da própria morfologia, uma série de informações da imunistoquímica, por exemplo. Há muito tempo a gente usa em mama painéis imunistoquímicos para subclassificar os tumores. E agora, principalmente em câncer de pulmão, a gente precisa de uma série de informações genéticas, moleculares dessas neoplasias. E tudo passa a ficar mais crítico a partir do momento em que cerca de 80% dos pacientes com câncer de pulmão, mais ou menos, vão ser diagnosticados em estágio avançado. E o material que a gente vai ter proveniente desses pacientes é oriundo de uma biópsia, ou uma biópsia por agulha, core biopsy transtorácica, ou uma biópsia por broncoscopia. E alguns casos, na maioria dos lugares, pelo menos no meu centro, eu acredito que no de vocês também, uma menor parcela desses casos vai vir de uma peça cirúrgica, né? O patologista, se pudesse escolher, ia sempre querer a peça cirúrgica, porque é onde você tem mais tecido, você tem mais bloco de parafina, com mais célula, com mais DNA tumoral. Mas para o câncer de pulmão não é essa a realidade. A gente vai ter ali uns fragmentinhos filiformes de uma biópsia ou pequenos fragmentos de uma broncoscopia. E aí começa o desafio. Primeiro, está detectando lesões às vezes muito pequenas, com acesso difícil. Então, primeiramente, vocês sabem muito bem, quando você suspeita do câncer de pulmão, a indicação do método de como você vai biopsiar é fundamental. Tem que ser preciso, né? Se é uma lesão periférica, você vai fazer uma biópsia transtorácica. Se é uma lesão mais central, você vai fazer uma biópsia por broncoscopia. Mas isso somente não garante que vai ter material representativo para o diagnóstico e para todos os testes moleculares que a gente precisa. O ideal, que em qualquer situação, você tenha um patologista em sala, durante qualquer procedimento que seja, biópsia transbronca, você pode ter um patologista lá, na transtorácica,
Na cirurgia, você vai ter um patologista em congelação, e não é para o patologista dar o diagnóstico para você naquele momento. É para ele verificar aqueles fragmentos. A gente faz isso através do imprint. O imprint, eu pego aquele fragmento e eu só amasso ele numa lâmina, faço a impressão digital daquele fragmento, coro e vejo se tem célula tumoral. Então isso é muito importante para evitar uma biópsia com material insatisfatório. Mas, Felipe, esse patologista em sala é raridade. Não, isso é um esforço... Pensando no Brasil como um todo. Isso é um esforço que todos nós temos que fazer, porque não é o patologista que escolhe estar ou não estar em sala. Isso acredito que seja uma decisão até que vem da gestão dos hospitais para que aquilo ocorra. Não é o patologista que vai decidir. Mas isso, na verdade, Felipe, o que o Marcelo está falando é um fato. É muito incomum, mesmo numa cidade grande como São Paulo, tem patologista. Aliás, é incomum ter patologista no hospital, não na sala. Tem muitos hospitais em grandes centros, São Paulo, também incluindo, onde tem um grupo de patologistas que cobra o hospital. Então, quando você faz uma biópsia, você opera um apêndice, você manda para eles, não sei onde eles ficam, e depois eles te dão um diagnóstico. Dificilmente eles querem até na sala fazer congelação. Isso na cirurgia, muito menos na patologia. Tendo isso como... Eu sei que o ideal, estamos indo em relação... Mas hoje em dia, a maior parte dos lugares, em São Paulo ou fora de São Paulo, não tem patologista, às vezes nem no hospital, muito menos na sala. Você como um patologista, o que você recomendaria? Quer dizer, eu sou oncologista que estou lá no interior, vou mandar fazer uma biópsia transtorácica. Tem um bom biopsiador, tem um bom radiologista intervencionista, vai fazer a biópsia. O que eu escrevo para lembrá-lo? Faz de conta que ele não lembra. Então eu falo para ele assim, tira tantos fragmentos, tantos tamanhos. O que você sugere para que seja uma recomendação para um oncologista do dia a dia falar, broncoscopista, quando você fizer, não faz uma biópsia, faz 5. Ou tantos fragmentos, tantos tamanhos. O que você gostaria de receber, você como patologista? Bom, primeiro falando um pouco dessa realidade, que infelizmente é verdade, mas é como eu falei, não é o patologista que escolhe não estar no hospital, porque claro, isso é algo de gestão, e quem ajuda muito a gente a conseguir esse espaço é o oncologista, é o cirurgião, tanto que o Hospital Sírio-Libanês tem patologia própria, o AC Camargo, e os grandes hospitais que querem se estabelecer, o Oswaldo Cruz, como centros oncológicos, eles implantam uma patologia própria, sabendo da importância que é essa patologia. Então, infelizmente, a gente não está nessa realidade, mas é fácil de chegar. Você não imagina, por exemplo, chegar no hospital e não ter anestesista lá para operar, né? Ou outra questão que acontece muito na realidade da patologia é que os hospitais não montam um espaço adequado para a realização de exame de congelação. O patologista tem que ficar levando o seu materialzinho de congelação. Agora, imagina se o cirurgião iria precisar ficar transportando o seu robô aonde vai para operar. Ou o anestesista ficar levando o seu carrinho de anestesia. Então, quem tem que providenciar essa infraestrutura e esses insumos é o hospital, é a gestão do hospital. A gente briga por isso o tempo inteiro, mas vocês são nossos grandes aliados nessa briga. No mundo real, quando você não tem essa condição, o que a literatura recomenda? Que você tenha numa broncoscopia. A literatura quer sempre achar um número mágico. O número mágico são 200 a 500 células. Claro que eu não vou ficar contando células. A gente vai olhar os fragmentos e vai ver se tem uma quantidade de tecido... Desculpe te interromper. Isso o patologista está olhando a lâmina. Olhando a lâmina. Estou falando, o broncoscopista lá fazendo biópsia, o que ele tem que fazer? Exato. Para que você chegue nesse número de 200 a 500 células, o ideal é que você tenha 5 fragmentos para que eu faça o diagnóstico e a imunistoquímica diagnóstica, que é necessária em 50% ou mais dos casos de câncer de pulmão. E mais 5 fragmentos, aqueles ali eu vou deixar reservado só para fazer a biologia molecular. Qual que é a nossa recomendação em geral para os patologistas? Qual que é a tendência de quem faz o procedimento? Tira ali, às vezes tira 10 fragmentos e coloca todos num frasco. Quando chega no laboratório, o mais automático é que aqueles fragmentos todos vão parar dentro de um único bloco de parafina. E aí quando eu vou cortar para fazer qualquer lâmina, eu corto todos os fragmentos ao mesmo tempo. Então o que pode acontecer já desde o momento da biópsia? Ou o broncoscopista, ou o radiologista intervencionista. O cirurgião já vai ter uma peça cirúrgica, mas ele faz a biópsia, tirou ali 6 fragmentos, coloca 3 num frasco, 3 no outro. E aí eu vou ter ali 6 fragmentos, 2 lâminas, olhei uma lâmina, isso a gente faz hoje em dia na prática, no AC Camargo. Eu olhei e falei, carcinoma não pequenas células, essa lâmina aqui eu vou fazer imuno, essa aqui eu já vou mandar para molecular. E isso, cada bloco vai para o seu caminho
independentemente, e eu consigo esse resultado mais rápido. Já o diagnóstico e o teste molecular com um tempo, um turnaround time muito otimizado. Pensando em molecular, né? Hoje a gente tem no Brasil disponível medicamento terapias-alvo para EGFR, ALK, ROS1, BRAF. A gente sabe que tem outros alvos aí que poderiam ou deveriam ser pesquisados. O NGS é a melhor opção para se avaliar tudo de uma vez, até pensando nessa escassez de tecido? Pensando nessa realidade que a gente vem conversando, qual que é, sei que a gente está conversando para oncologistas, mas talvez nem todos estejam tão familiarizados com a patologia, né? Toda vez que eu vou fazer uma reação de imunohistoquímica, eu tenho que cortar uma lâmina. Toda vez que eu vou fazer um teste molecular, pelos métodos tradicionais de sequenciamento, eu tenho que cortar de 5 a 10 lâminas. Então eu corto 10 lâminas para sequenciar o EGFR, por métodos convencionais, corto uma lâmina ou 3 lâminas para fazer a imunohistoquímica do ALK e os controles, eu corto lâminas para fazer o FISH para o ROS e o controle, eu corto lâminas para fazer a imunohistoquímica do PDL1 e os controles, e com isso eu vou cortando muito esse material. Com o material escasso que a gente tem, muitas vezes você chega em algum desses testes com resultado inconclusivo devido ao desgaste do bloco de parafina. E aí o NGS, ele traz duas soluções para isso. Uma que você, no único teste, ou seja, você cortou aquelas 10 lâminas de uma vez, você faz isso dentro de um painel, e nesse painel você já contempla as mutações, você consegue incluir num painel de NGS também fusões, principalmente fusão do ALK e as fusões de ROS, e você consegue incluir outros genes, que no momento pode ser que não exista uma terapia-alvo ainda aprovada, mas esse paciente pode ser candidato a uma terapia off-label ou ser colocado em um trial clínico que esteja aberto para aquela mutação específica, como a gente tem, provavelmente chegará nos próximos meses no Brasil, os inibidores de pump-track. Deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, um passo atrás. Então, a gente faz a biópsia do doente, e aí o patologista bate o olho na lâmina e fala assim, parece adenocarcinoma, precisa fazer imunohistoquimia química para comprovar? Porque isso já gasta um pouquinho. Você não dá para pular essa etapa? Epidermoide, preciso fazer imunohistoquímica para provar que é epidermoide ou já HE já é suficiente? A recomendação da OMS, a OMS é bem objetiva nesse ponto, né? Ela traz para a gente uma tabela com critérios para diagnóstico e terminologia que deve ser utilizada em biópsia e em peça cirúrgica. E a gente tem que entender que tem que ser diferente, a gente tem que uniformizar a terminologia. Se eu encontro um padrão morfológico, seja na lâmina de HE, associado ao carcinoma de células escamosas, e o único critério absoluto é formação de queratina, ceratinização através de pérola córnea, eu estou autorizado e eu devo dar o diagnóstico de carcinoma de células escamosas sem fazer imunohistoquímica. Se eu vejo um padrão reconhecido de formação glandular, formação de ácido, formação de papila, micropapila, ou padrão lipídico, eu estou autorizado a dar o diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar sem fazer imunohistoquímica. Por que a imunohistoquímica é utilizada, né? Tem a indicação absoluta e tem as indicações relativas. A indicação absoluta, e que vai acontecer em metade dos casos, são tumores pouco diferenciados, de padrão sólido, onde eu não tenho ceratinização, não tenho pérola córnea e não tenho nenhum padrão reconhecível de adenocarcinoma. Então, nesse caso, eu vou precisar fazer imunohistoquímica. E a recomendação é no máximo 4 marcadores. Na Secamargo a gente faz 3. TTF1 e napsina, que são marcadores de adenocarcinoma, e você pode fazer P63 e P40, que são marcadores de carcinoma de células escamosas. Também marcador de células escamosas você pode colocar no painel, não está errado, te dá mais segurança, citoqueratina de alto peso, citoqueratina 5 e 6. Então, painel restrito, você vai ter que usar em 50% dos casos. Que outras situações a gente acaba usando imunohistoquímica? Quando a gente libera o diagnóstico na morfologia, está seguro que aquilo é um carcinoma de células escamosas, mas o oncologista solicita imunohistoquímica, porque o oncologista quer que seja feita imunohistoquímica. Essa é uma situação relativa. Outra situação, quando eu tenho um adenocarcinoma de padrão acinar, por exemplo, a gente sabe, o pulmão é o principal sítio de metástase de qualquer outro carcinoma, ou qualquer outra neoplasia, né? Independente de ser epitelial ou não. Então, às vezes, a gente vê o adenocarcinoma e a gente quer confirmar que aquilo é um primário de pulmão e não uma metástase de outro sítio. E aí a gente pode incluir aí um marcador de sítio primário de trato gastrointestinal, ou sítio primário mamário, ou ginecológico. Então, são essas situações que a gente usa. Mas
em metade dos casos, de acordo com a literatura e na prática mais ou menos assim, é possível fazer o diagnóstico na morfologia. No AC Camargo, por exemplo, em outros lugares, quando você faz essa técnica de você... Eu tenho aqui bastante material, e aqui eu tenho um pouquinho de material também, eu vou fazer imunistoquímica, porque é um teste mais objetivo, né? A avaliação morfológica, ela é subjetiva, ela depende do treinamento de cada um. Às vezes eu olho um caso e falo, não, isso aqui para mim é um carcinoma de células escamosas. Se você mostrar esse caso para mais 9 pessoas, às vezes você vai ter opiniões divergentes. Vão ter 5 que vão dizer que é escamoso, 4 vão dizer que é adenocarcinoma, 1 vai dizer que é melhor fazer imuno, não se compromete. E nunca a gente pode esquecer também dos imitadores de adeno e SEC, que são os carcinomas neuroendócrinos, que às vezes a gente acaba deixando eles passarem, né, quando não lança a mão do painel imunistoquímico adequado. Muito bem. Excelente. E pensando em imunoterapia, né, na oncologia torácica, um grande boom e o benefício que a imuno tem dado, e junto com esse benefício as dúvidas com relação aos biomarcadores. A gente quer selecionar o melhor paciente para receber essa terapia, do ponto de vista tanto de benefício para o paciente quanto de custo-efetividade. E aí entra o PDL1 e agora, recentemente, o Tumor Mutational Burden, né, a carga tumoral, mutacional tumoral. Como que a gente vai conseguir trazer isso para a nossa realidade, pensando nos painéis genômicos, né? A gente tem tido dificuldade de fazer análise de 3, 4 genes, e a gente sabe que o TMB, que é importante, né? Eu como oncologista, a gente sabe que desde 2014 o TMB tem se mostrado um fator preditivo de resposta à imunoterapia em melanoma, em câncer de pulmão, em outros tumores, e agora, 2018, chegando para a prática, com estudos de fase 3, estudos bem desenhados, mostrando essa correlação de benefício e de resposta de acordo com a alta carga tumoral mutacional. Como é que a gente vai fazer na prática, Felipe? Qual que é o número de mutações que um painel genômico precisa ter, mínimo, para mostrar que existe esse TMB? Como é que a gente está avaliando isso na prática? Essa é a outra vantagem que o NGS traz, né? Quando você faz um painel compreensivo daquela mesma amostra, e o que você precisa geralmente para fazer um painel de sequenciamento são 10 lâminas de uma amostra que tenha pelo menos 20%, 30% de forma ótima, né, de material. Então não é muito material, você precisa ter um pouquinho de tecido só para fazer essa amostra. Então você faz o painel inteiro dos genes que você precisa, das fusões, e você ainda agora foi correlacionado com vários painéis genéticos, e um principal, que todo mundo conhece, que você consegue, através desse painel genético, que é o Tumor Mutational Burden, o número de mutações que determinado tumor tem a cada 1000 bases de DNA. Né? Então, mutações por megabase, é esse o número que a gente tem. E o ponto de corte para quem vai responder ou quem não vai responder variou ao longo dos trials, porque foi um achado estatístico. A gente chegou no trial mais recente, que foi o Checkmate 227, num ponto de corte de 10 mutações por megabase. Isso feito através de um painel que, em geral, o que se entende que tenha de 300 a 400 genes para você conseguir fazer esse painel, que é o Foundation. Que é o Foundation One, fazer esse painel ser equivalente ao TMB na sua definição original, que você tem que sequenciar todo o genoma tumoral, ou pelo menos o exoma tumoral, que é a parte codificante do genoma, e ver quantas mutações existem a cada 1000 bases. Né? Então, quando você faz isso num painel, você faz uma equivalência estatística. Né? Você vai, em vez de sequenciar todos os genes, sequencia ali 400 genes e você equipara. No meu painel, se você tiver mais de 50 genes mutados, corresponde ao ponto de corte do TMB. Isso tem um problema, impacta o custo. Hoje em dia no Brasil, é importante que todo mundo saiba também, na maioria das vezes não é o paciente que paga pelos testes moleculares. Hoje em dia, assim, ninguém trata câncer de pulmão sem fazer teste molecular, porque guideline da NCCN, doença metastática ou avançada, você precisa de resultado molecular e imunistoquímica do PDL1. Ninguém consegue tratar sem isso. Sem isso, você volta lá para os anos 2000. Mas a maioria dos pacientes não são eles que vão gastar esse dinheiro. Se os pacientes tivessem que gastar esse dinheiro, seria um impacto maior ainda. Então, no Brasil, a gente tem 2 programas que são subsidiados pela indústria farmacêutica, onde o paciente assina um termo de consentimento e a amostra dele é submetida a fazer todos os testes. As 2 plataformas existentes, eu não considero elas concorrentes, elas são complementares, mas as 2 plataformas existentes vão fazer EGFR, ALK,
ROS, BRAF e imunistoquímica para PDL1. Eles conseguem devolver isso num tempo rápido. Então, sem custo, né? Sem custo para o paciente, mas isso é um acordo entre os laboratórios parceiros e as indústrias farmacêuticas. Isso tem um custo X, que é um custo ainda menor do que um painel de NGS. Imagina quantos pacientes que vocês atendem que têm condições de arcar do próprio bolso com um painel de NGS, que seria necessário para fazer um TMB. Então, o acesso sempre é uma dificuldade. Então, a gente só vai conseguir isso de uma forma ampla e restrita se também houver algum programa que também subsidie o TMB para esses pacientes. Senão essa informação vai ficar limitada a um grupo muito seleto de pessoas. Muito obrigado, Felipe. Foi excelente discussão, Marcelo. Foi muito esclarecedora e bem no chão do país. Muitíssimo obrigado por mais esse ponto contra ponto.